Começando mais um Wowcast aqui em parceria com o Estúdio CB. O assunto de hoje, muita gente se interessa. Aliás, você vai descobrir coisas aqui desse universo que é muito... Entretenimento, né, Marcelo? E aí eu vou fazer uma introdução para vocês sentirem como vai ser esse episódio. Entre o palco e o bastidor existe um nome que muitos artistas preferem não citar, mas que quase todos recorrem quando o sonho vira pressão e o número não fecha. Ele não faz mágica, ele faz planejamento, gestão de crise, estratégia e sim, marketing de verdade. Nesse episódio a gente entra nos bastidores da fama, fala sobre quem quer ser a Anitta, mas não quer ralar, sobre ego, burnout, algoritmo e o que é preciso para continuar relevante nesse mercado insano que chamamos de entretenimento. Quem é ele? Paulo Pepper. Obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Muito obrigado. Depois de muito tempo, né? A gente tava falando ali que a gente, na internet, acaba que a gente começa a ver a pessoa na internet e acha que tá encontrando ela, né? Exatamente, a solidão moderna. A gente não te vê fisicamente, eu acho que já há um tempo. Uns 8 anos. Já há um tempo. Será que é isso tudo? Acho que sim. Bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Paulo, antes de mais nada, conta pra quem tá assistindo a gente o que você faz, como é o seu trabalho para as pessoas entenderem. O meu trabalho, na verdade, dentro de uma disciplina de comunicação, ele é chamado de relações públicas, que é a ponte entre alguém ou algo com o público. O público somos todos nós, né? Então, existe uma comunicação entre algo ou alguém com esse destino final, que também a gente chama de partes interessadas, ou público, ou até mesmo consumidores, né, quando a gente fala de marketing. E aí dentro de relações públicas também a gente considera pessoas, por exemplo, parece até meio estranho isso, mas a gente considera pessoas e também o que elas fazem, ou seja, o resultado final do trabalho delas, seja artístico ou não, também como produto. Então, basicamente é isso, a gente faz essa ponte com estratégia, obviamente, né, com um traçado ali do de qual é o objetivo final. Então, essa estratégia ela é traçada entre o que se pretende e o resultado final. Então, quando chega... Antes de você fazer a sua pergunta, só uma curiosidade. Já começou, gente, a roubar. Quando chega uma pessoa pra você crua, e fala assim, eu não sei, eu quero bombar, eu quero acontecer, mas a pessoa não, enfim, ela quer ser famosa, ela quer... Mas isso era uma das minhas perguntas, né? Você já foi roubou. Deus, já foi com Deus. Não, é porque então, aproveitando a introdução, é o seguinte, dentro de relações públicas, existem alguns pilares básicos que a gente pode utilizar como ferramenta para fazer com que essa pessoa aconteça, ou esse produto, que, em resumo, é bem fácil de entender, né? A gente tem uma assessoria de imprensa, ou que a gente chama lá fora, por exemplo, muita gente já ouve essa expressão de PR, né, que na verdade... tem essa diferença, né? Ou, na verdade, earn media, que é a mídia espontânea também. Eu detesto um pouco essas expressões em inglês, porque eu acho desnecessário. Porque quando traduz não faz sentido nenhum. Inclusive confunde ainda mais, né? Porque... mas é cool, né? A galera acha chique. Então, por exemplo, tem gente que acha que PR é RP aqui no Brasil. É completamente. Eu sempre achei que fosse, tá? Não, lá é assessoria e aqui relações públicas é um desses pilares que faz com que você se comunique com o público. Vamos lá. Então, a gente tem a assessoria de imprensa que vai conseguir uma mídia espontânea, ou seja, vai conseguir um espaço na imprensa ou na mídia, porque esse termo imprensa também está caindo, né? Está virando algo... mídia, porque a gente tem o termo imprensa vem muito do impresso, então hoje mídia é isso aqui que a gente está fazendo, são as redes sociais, são os sites, as revistas eletrônicas, TV, rádio, tudo isso é mídia. Mas isso que você está falando é muito interessante, porque você que está assistindo nem faz ideia. Às vezes uma matéria que você vê ali no Instagram, num site de fofoca, é a assessoria que manda pra... Existe uma equipe gigantesca que... Não é tão orgânico quanto parece, né? Não, na verdade não. É óbvio que tem o trabalho dos jornalistas que apuram, que vão atrás da notícia, ou que recebem essas fofocas e tudo mais.
obviamente, né? O Sim. trabalho do jornalista é esse, de informar e ir atrás da notícia. Mas também existe muito do que o assessor de imprensa divulga. Então, a gente tem, nesses pilares, a gente tem essa divulgação. Qual é o objetivo dessa divulgação? Eu entrar em contato com o jornalista, fazer com que ele me dê esse espaço, né, de graça e com credibilidade. Porque uma coisa sou eu falar de mim mesmo, Claro. e outra coisa é um jornalista escolher falar de mim Entendi. e querer fazer isso. Entendi. Então, isso é algo que, por exemplo, a mídia paga, que é aquela que eu vou lá e faço o anúncio, ela não traz. Ela é complementar, mas ela não é a mesma coisa. O valor, inclusive, é um valor diferente. Antigamente, porque eu sou de antigamente, a assessoria de imprensa, o que saía na imprensa era intangível. Ou seja, não tinha um valor, não conseguia chegar a um valor exato. Hoje, já com ferramentas de inteligência artificial e tudo mais, a gente consegue, via plataformas específicas, saber o quanto aquilo ali tem de valor, ou seja, a valoração daquilo ali. Quantas pessoas atingiu, se foi positivo, se foi negativo. Muito legal. Então, isso hoje é um trabalho já muito bem valorado, sabe? Entendi. Então, por isso que as empresas e as pessoas consideram muito ter um profissional de assessoria de imprensa dentro da equipe. Além disso, como eu trabalho com comunicação, a assessoria de imprensa é um dos pilares do que eu faço. Além disso, tem o trabalho de consultoria de marketing, ou seja, de que forma a gente vai fazer essa notícia acontecer, esse lançamento acontecer, essa venda da sua imagem, ou do que você faz, ou do objeto artístico, do produto. Como é que isso vai chegar, de que forma isso vai chegar no objetivo e na pessoa e no público, né? No final dessa cadeia. Então, o marketing ele vem com eventos, com ações, com precificação, com estratégias, por exemplo, virais. Hoje não é só Que comunicação. loucura. Né? Não. E é isso que era isso que eu ia te perguntar, que ele roubou a minha coisa e a gente foi com Deus. Fica quieto. Você pegou diferentes formas de se comunicar. É muito legal você falar isso. Se a gente pegar esses 10 anos que a gente já se conhece e a gente já fez algumas capas, que era o que a gente estava falando antes, uma das primeiras capas da Anitta, você já estava com ela, você estava fazendo essa construção da imagem dela, né, no mercado. Aí tinha o Rodriguinho, enfim. A Bruna Marquezine. Não, foi Thiaguinho, Bruna Marquezine, Anitta, Eliana... Tem mais, eu acho. Se a gente cavocar, tem uma galera. Tem mais. E é isso que eu quero saber de você também. O que você acha que mudou mais? Se foram as pessoas, se foi o mercado, se foi o jeito de se comunicar? Porque no intervalo de 10 anos eu percebo o quanto não só você cresceu como profissional e virou referência disso, mas o mercado também virou outra coisa. Inclusive eu só entrei nessa pergunta com um peito, uma voadora no peito, por conta dos algoritmos que você acabou de falar. Porque o digital, ele tomou conta de tudo isso, né? Sim. Mudou muito, né? Cara, essa pergunta é muito interessante, porque primeiro a forma de se comunicar, né? Eu tava falando desses pilares e a forma... eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que as pessoas, elas não mudam muito. O que muda é o meio, sabe? Total. Então, por exemplo, a demanda de comunicação, né, a forma como a gente vai se comunicar, na verdade, a necessidade, a demanda de comunicação, ela existe. Agora, de que forma a gente vai fazer isso é o que o meio dá pra gente de... Você estava quietinho na sua casa quando o smartphone chegou. Sim, né? Alguém fez isso e mudou a sua forma de se comunicar, né? E isso vai, né? Eu sou da época do fax, por exemplo. Eu divulgava, por exemplo, eu mandava a nota para a imprensa via fax. Isso é maravilhoso. Eu ligava e falava, oi, tudo bem, Anselmo Góes? Aqui é Paulo. Você pode me passar o sinal de fax? Nessa época você trabalhava com quem? Na época do fax? Nessa época do fax, eu trabalhava numa agência de comunicação, que hoje é uma das maiores do Brasil, se não é a maior, que se chama FSB Comunicação. E eu pedi o sinal do fax. Eu ligava pro jornalista e falava, você pode me passar o sinal do fax? O barulhinho. Aí pra você que tá assistindo em casa e agora,
que não é dessa geração, o jornalista ia lá, apertava um botãozinho e fazia ti, 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 ti. Eu entrava um barulhinho, né? Insuportável. Gente, sensacional. E E eu saía aquele passava a papel. nota, passava por uma máquina e saía o papel lá no jornalista para ele ler. E aí ele batia de novo. Esse não era o tinha e-mail. WhatsApp E da essa era a época. tecnologia mais avançada Mais avançada, da era uma época. coisa louca. Alguém passar um papel para você e chegar um papel do outro lado. Era muito legal. Era muito legal. Sensacional. Então, esse meio vai mudando. A demanda, eu acredito que durante muito tempo da era moderna de comunicação, continua sendo o mesmo, né? Você Sim. pega jornais, por exemplo, aí de 1930, 1850, aqui mesmo do Brasil, você consegue ver bonitinho lá as notícias, os anúncios, Os mesmos cadernos. os mesmos cadernos, fala de cultura, tinha coluna social, tinha... Ah, é muito gostoso o jornal. Eu gosto de jornal até hoje. Então, o que muda, na verdade, é esse meio. Hoje, por exemplo, existe um imediatismo Digital, né? do digital que é realmente... Antigamente, por exemplo, para o Trump tarifar o Brasil e todo mundo ficar sabendo, ele tinha que abrir uma coletiva ou disparar um fax para o mundo inteiro, ou abrir uma coletiva falando, gente, olha só, eu vou tarifar o Brasil. Não sei. Hoje ele entra no Twitter e fala, ó, vou tarifar. E isso muito virou um louco problema, isso. porque a pessoa tem acesso muito mais fácil para ou fazer o bem ou não. Sim. Eu acho que a comunicação está muito direta e o perigo é de que forma você vai fazer essa comunicação. Bom senso disso, né? O bom senso disso e como você pode afetar e causar histeria e errar mesmo, né? Tem muita gente que erra. Inclusive, dentro da classe artística, né, que hoje é boa parte da minha expertise, a primeira pergunta que se faz é quem é o assessor dessa pessoa. Né? Inclusive, Faz toda a isso é até Que muito... responsabilidade. Isso é uma responsabilidade que foge, inclusive, da nossa responsabilidade, né? Porque cada ser é um ser e tem sua liberdade. E você não pode ser babá de todo mundo. E eu não posso, óbvio, né? Então, quem escolhe trabalhar com estratégia, a gente fica de mão dada e não solta e tá tudo certo. Sabe? Ninguém larga a mão de ninguém. Aham. Não tem vontade aleatória, né? Agora, quem tem vontade aleatória, você percebe Vontade própria. que sai uma cagada, vez ou outra. Você trabalhou com grandes nomes que marcaram gerações, né? Uhum. Como é pra você ver essa mudança toda com a internet, com essa quantidade de influenciador, de personalidades que não fazem absolutamente nada, não agregam nenhum tipo de valor? Uhum. Como que você enxerga essa mudança gigante, né? Porque, por exemplo, você trabalhou com Thiaguinho, que é da música, com a Bruna Marquezine, que é uma atriz, com a Anitta, que é uma cantora, e aí agora vem esse movimento muito grande de personalidades que surfam a fama na internet. Como é pra você isso? Como você enxerga esse movimento? A BPM hoje, além dos artistas, tem marcas também, né? Então não é só... Tem isso. Mas deixa isso- ele responder a pergunta. Tá. Seguinte. Depois ele me bate em casa, gente, só pra vocês saberem. É porque ele tem essa mania um pouco, mas tá. Casal. A sua pergunta foi se... Como que você vê essa mudança? lembrei. Na verdade, existe uma enorme diferença, e aí não sou eu que estou dizendo, né? Eu acho que tá claro, né? O que é um influenciador e o que é um artista, né? E, obviamente, dá para unir essas duas coisas quando você faz arte. Ou quando você, de alguma forma, escolhe ser um pouco mais influenciador do que, de fato, o cargo... a ocupação de artista já traz automaticamente isso. Vou dar um exemplo. Eu ia pedir já o exemplo. A Marisa Monte, né? Ela é uma artista. Se ela começar a fazer muito conteúdo nas redes sociais, Total. as pessoas vão falar assim, ela virou também influenciadora. Ela é cantora, mas ela também é influenciadora. Mas a Marisa Monte, antes mesmo de surgir as redes sociais, ela já era uma influenciadora. Por quê? Porque ela influencia com a letra da música dela, com a voz, com a roupa que ela usa, o que ela fala, né, o discurso dela, tanto nos shows quanto em entrevistas, quanto o posicionamento público dela. E isso tudo tem a ver com o trabalho que a gente faz, tá?
Então, essa imagem, essa atmosfera é de um artista, e na minha opinião, o artista, ele por si só, ele influencia uma geração, ele influencia pessoas, é automático, isso é inerente. O influenciador não necessariamente ele é um artista, ele é apenas um influenciador. Quando eu falo apenas, eu não estou tentando diminuir, eu estou dizendo que é a Só ocupação influencia. dele, e ele influencia geralmente com um tema envolvido, nem que seja estilo de vida, nem que seja beleza, nem que seja piada, humor. E aí consome o público que gosta daquilo ali, sabe? Existe, sim, um campo muito grande de exploração dessa influência, e quando eu falo exploração, eu estou dizendo olhares comerciais e de marketing para esse público específico, porque esses influenciadores conversam com muitas pessoas, e o nome mesmo diz dessa ocupação, influenciam. Então, por exemplo, se eu estou usando uma jaqueta e o público, né, o que você faz da vida? Eu sou eu posto algumas coisas, gosto muito de moda, e quando eu uso essa jaqueta, vocês vão querer usar também. Então, agora, isso, né, as pessoas perguntam muito assim, isso reduz aquela pessoa, ou isso é um trabalho ou não é? A minha opinião é que, de fato, é um trabalho autônomo. Muitas pessoas fazem isso de forma organizada, com um roteiro, Sim. geram trabalho. É uma cadeia de pessoas que estão ali envolvidas. É cansativo. Às vezes tem roteirista, tem o stylist, tem o maquiador, tem o cameraman, o videomaker, né? Então, é um gerador de empregos, né? Uma pessoa que... Alguns são empresas, né? A grande maioria são PJs, né? Pessoas jurídicas, que pagam seus impostos. Então, eu não vejo problema nenhum e nem diminuo essa ocupação, porque hoje é como se fossem, em alguns casos, os novos jet setters, sabe? As pessoas que as pessoas olham e admiram por algum motivo, e querem, e tem muito essa questão do desejo de se identificarem. Eu quero ser essa pessoa, eu queria muito ter a vida dessa pessoa. Então aí começa a surgir uma série de coisas. Por exemplo, se eu não posso comprar essa jaqueta, eu vou comprar uma parecida na Uruguaiana, pra ficar igual. na 25 de março. Então você começa... Comprar uma réplica ou uma fake. Então você começa, na verdade, a influenciar, assim como a Marisa Monte, você começa a influenciar, tadinha na Marisa. Marisa, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu te amo. Mas é legal a gente falar da Marisa, porque a gente pegou, né, e eu falo a gente milênio, né, ainda. A gente pegou a transição também dos formadores de opinião para os influenciadores. E aí tem uma questão também da sua expertise dentro do que você consegue manter a constância dentro da sua empresa, dentro da sua sabedoria, de mapear determinados clientes e o perfil de clientes, porque é uma cartela muito grande que você tem. De esse aqui eu tenho que ter mais ou menos, até pelo perfil da pessoa mesmo, um olhar muito mais para o formador de opinião do que para o influenciador. Porque a Marisa, por exemplo, ela vira esse mistério todo porque o business dela não é ficar se mostrando o tempo inteiro, porque ela é mais formadora de opinião através das músicas, que foi o que você falou. E ao mesmo tempo ela gera escassez também. Eu acho que a escassez nesse mercado, que é uma coisa que a gente fala muito, sempre fala. É o acesso às personalidades hoje que está muito fácil através do celular. A Marisa não. A Marisa, eu acho que esses dias foi andar de bicicleta na Lagoa, fotografaram e aí virou um acontecimento a Marisa andando de bicicleta. Que ninguém vê ela fora do contexto. Né? Que ninguém vê ela. Eu até brincava assim, Marisa entrou no sarcófago dela de novo e só vai sair para fazer show, porque você não via ela. Tudo bem, existem pessoas que a gente conhece e falam, ela leva a criança para escola, ela vai à feira, só que ela não é fotografada. São gerações diferentes também de artistas, né? Sim. E aí, como que é para você ter esse olhar específico para cada cliente, por exemplo, seu?
customização de imagem é uma demanda que é trabalhada junto, é claro, mas vem muito do desejo do artista, né? Quando a gente fala de artista. Então, de que forma você quer ser visto, de que forma você quer ser interpretado, quais são... Eu digo que o artista, a imagem do artista, e aí a gente está falando de artista, tá? Nós estamos falando de outros clientes e parceiros da BPM.com, mas a imagem de um artista ela é um quebra-cabeça. A gente embaralha o quebra-cabeça, a gente não faz ideia do que é o quebra-cabeça, né? E aí a gente vai juntando esse quebra-cabeça ao ponto da gente olhar e falar assim, tá, agora eu vejo isso com mais clareza, né? E aí, dependendo de como a formação dessa imagem foi feita corretamente, inclusive, o meu olhar se eu embaralho esse quebra-cabeça novamente, e aí eu pego uma peça que é o olho da Anitta, uma peça que é o Plínio, que é o cachorro da Anitta, uma peça que é assim, se eu pegar só o olho, você vai saber que é a Anitta. Se eu pegar só o Plínio, você vai saber que é o Plínio da Anitta. Aí você vai falar assim, só tenho 2 peças, eu sei que esse quebra-cabeça é a Anitta. Como eu sei, foi uma construção de imagem muito bem feita, sabe? Então, Entendi. são pecinhas que você vai encaixando, o que a pessoa gosta, quem ela é, e tal. E você vai criando esse quebra-cabeça. E lidar com a paciência também dessa construção, né? Essa construção, ela é demorada, ela não vem de uma hora para outra. Aquele velho ditado, né? Tudo que vem muito, vai também muito embora. Até porque a nossa mente, a forma como a gente interpreta a comunicação é realmente algo que deve ser dosado como... Sei lá, como se eu te encher de pudim, daqui a 5 dias você vai falar assim, cara, não aguento olhar mais para um pudim. Então... Será? Pudim é muito bom, será? Pudim é muito bom. Porque você foi pra comida. Comida... E isso Bruno vai explica, querer- isso explica muito as eras. Sim. Que não é de tipo, é porque eu tava pensando na minha cama e resolvi agora falar sobre tal coisa e me vestir de tal... Não, gente, as pessoas mudam porque elas querem viver novos ciclos. E aí, o meu pudim, que era de leite, agora ele vai ser com leite com chocolate. E aí Total. você vai consumindo outra imagem, né? Você vai vendo outro olhar sobre aquele trabalho artístico, né? Às vezes, as pessoas querem se aventurar em pagode, cantar outros gêneros musicais. Que às vezes não sabe, e aí inventou o que quer fazer, e você tem que lidar com essa vontade. E aí, nessa hora, você é muito sincero, tipo paizão, assim, que chega e fala assim, não, realmente não dá pra você ir pra esse lugar. Ou você Nem deixa queira. a pessoa ir com Deus. Ou você fala, tá, vamos tentar. Cara, não. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que eu não sou o artista, né? Eu sou um apoiador, né? Com conhecimento técnico e com uma experiência que posso ajudar em determinados campos dessa carreira, mas eu dou a minha opinião quando me pedem, né? Tipo, o que você acha disso aqui? Eu, por exemplo, já ouvi várias músicas antes mesmo delas virarem o que a gente chama de master, né? Que é aquela música que vai ser lançada. E aí, eu, por exemplo, já sugeri mudança de letra, Legal. já falei, isso aqui não vai ser legal se você falar dessa forma, e se você trocasse isso por isso, mas sempre com uma abertura com clientes, né, com parceiros que me permitem isso, né, que me permitiram isso, e quando me pediram, sabe? Claro. E, obviamente, o meu trabalho é olhar para aquilo ali e falar assim, olha, isso aqui vai ter uma consequência. Quando a consequência é positiva, você fala, caramba, você tá arrasando nesse trabalho, vai ser incrível. E realmente pode caminhar para um sucesso, né? Porque isso também isso depende. Eu acho que é um bom senso tanto seu quanto da própria pessoa, né? Sim. Fazer isso. E tem trabalho que nunca aconteceu, tá? Mas pode vir a surgir trabalhos que e dentro da ética do meu trabalho e da agência,
Eu chegar e falar assim, não, isso aí eu não vou fazer. Minha assinatura não vai entrar nisso. Porque a gente volta àquela pergunta do quem é o assessor dessa pessoa, quem cuida da imagem dessa pessoa. E aí você vai chegar até a mim ou a agência e você descredibiliza esse trabalho que foi feito e construído até hoje, né? E você acaba pensando também no artista, no lugar, até voltando um pouquinho do que o Marcelo estava falando antes, que antigamente a gente tinha um pouco de escassez daquele artista, né? Ele lançava um álbum, ele, tipo, tinha uma era, vamos falar da Madonna. A Madonna agora é Ray of Light. Aí, tipo, ela tá nessa era. Aí ela sumia, você ficava um tempo sem saber onde Madonna tava, o que Madonna tava fazendo. Aí ela vinha com Music, o novo álbum dela. Ela vinha com uma outra cabelo, uma outra identidade. Você acha que a internet atrapalha esse movimento, de uma certa forma, do artista conseguir fazer isso? Você acha que o artista hoje, ele realmente tem que estar nas redes como eles estão? Falo de um artista que entrega uma coisa palpável, né? Não tô falando de um influenciador, tô falando de um artista, de uma atriz, de uma cantora, de um cantor, de uma banda. O que você acha? Então, vamos lá. As pessoas, elas nunca sumiram. Tá? Elas nunca entraram num sarcófago, igual você brincou. Sim. Elas sempre viveram. Sim. Só que a gente não tinha rede social e não tinha internet. Não era divulgado 24 horas o que você estava Então era fazendo. assim, uma foto de uma pessoa que foi flagrada andando em Nova York e ia por uma coluna social de um jornal impresso. E no outro dia esse jornal estava embrulhando um peixe numa feira. E esse fotógrafo, inclusive, ganhava muito dinheiro só por essa foto. Hoje todo mundo faz no celular. Muito dinheiro. Exatamente. Então hoje a gente tem o advento do celular, a pessoa é filmada na rua e aí isso vira notícia, fotografada né, em tudo quanto é lugar, é uma velocidade incrível, temos redes sociais, temos internet, etc. Então dá a sensação de que a gente está acompanhando a vida como se fosse um reality show daquela pessoa, tá? Fora isso a pessoa que está vivendo a vida dela. Fora isso, tem as pessoas que geram conteúdo para essas redes por entenderem que estão... É um trabalho. É um trabalho, estão aguçando aquele algoritmo também, porque é um ecossistema. O artista hoje, dentro principalmente do universo mais pop, e também de um artista que está começando, ou que tem uma estrutura comercial que envolve outras coisas que não sejam somente a música. Então, por exemplo, artistas que em volta dele orbitam, na verdade, necessidade de contratos publicitários. Essa pessoa não pode sumir. Não faz nem sentido, né? E ela precisa estar sempre postando para os algoritmos terem entregas cada vez maiores e esses relatórios... Anunciante, né? Exatamente. Então, tudo aquilo que hoje, na verdade, você em casa e a gente tem acesso dentro do próprio aplicativo, né, das redes sociais, que você vê lá o desempenho, não sei o que, tal. Hoje não, mas já existe sistemas e outras plataformas que conseguem ver o desempenho das suas redes sociais. Então, Sim. Eu sou uma marca, quero contratar você. Eu vou lá e jogo o seu @ e consigo todos os detalhes do seu engajamento. Sim. Então, esse cantor, se ele quer trabalhar com publicidade e se ele quer também que a sua música seja cada vez mais ouvida nas plataformas digitais, ele tem que entrar no game. Ele precisa entrar nesse game, tá? Uma coisa, eu sempre faço uma analogia que é o seguinte: você é um ator de novela brasileira, das 9. Ator jovem, tá? E você é um ator de teatro russo. Extremo oposto. Sabe? O que você quer? O cara do teatro russo, dificilmente você vai ver ele nas redes falando: oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu estava lendo um texto russo que diz... Sim, é muito difícil. Sim. E o cara da novela é um cara mais pop, é um cara que vai fazer contrato publicitário, né? Que vai invadir a casa do BBB. É outra coisa, né? A novela é um produto extremamente popular,
né? Então, existe essa diferença e existe essas necessidades de comunicação, mas basicamente a modernização, a criação de novos meios, isso fez com que as pessoas se adaptassem ao consumo, e aí trazendo para a música, quanto mais você hoje, né, acaba soltando novas músicas, é como se você estivesse alimentando um algoritmo e fazendo com que as suas músicas sejam cada vez mais entregues para o público. Então, por isso que essa coisa do sumir para voltar perigosíssimo. Muito perigoso quando você não tem uma carreira consolidada. Então, é como se isso fosse Fizessem um você privilégio de quem tem uma carreira consolidada. Não, você não esquece. Você esquece da Madonna? Não, então, não. Não, você não esquece Mesmo daquela que ela pessoa. Mesmo que ela suma. E ela quase não aparece. Agora, você imagina, eu tô começando minha carreira agora. Por mais que o meu primeiro álbum tenha sido um enorme sucesso. Eu não posso sumir... Você pode você fazer Sim, o que você quiser. Se quiser. Agora depende Mas, das assim, consequências. Você vai subir, aí você vai sumir, você vai voltar pro zero, aí depois você vai sumir de novo. Subir de novo. Esse gráfico, ele é muito perigoso, né? A não ser que você queira viver de teatro russo, de música clássica, de ópera. E tudo bem, sabe? Entendi. Porque existe... Eu acho que a nossa bolha, vive do mainstream, né? Total. Mas existe consumo para todos os gêneros. Todos, verdade. Inclusive para gênero que nem existe. Tipo, barulhinho de chuva. Sabe? Muito louco. Você vai no Spotify, tem assim... Trilha, como que chama? Trilha... Tem várias branca. trilhas, tem um monte de... tem várias coisas. E assim, tem meditação que não tem letra, não tem, é só uma música gostosa de ouvir. Tem as frequências pra As te dar frequências e tal. Então, tem de tudo no mercado. Então, eu acho que o mais legal do trabalho de comunicação é você juntar o que você tem e o objetivo daquilo ali, né? Por mais que, por exemplo, eu lote um teatro de 30 pessoas que gostem de teatro russo ali na Gávea, às vezes é um enorme sucesso do que você lotar um teatro em São Paulo para 3.000 pessoas para um musical da Broadway, que também é um enorme sucesso. Então, a gente tem que juntar o que aquela pessoa quer, se ela quer sumir, se ela quer desaparecer, ou se aquela pessoa quer entrar no game, igual você falou, né? De ficar ali e ir utilizando desses conhecimentos, né? Do tipo, então, o que as plataformas de música querem, o que as plataformas sociais querem, o que o mercado publicitário quer, o que seu público espera, porque tem isso. Você joga um produto pro público, Exaustivo. o público, de repente você some, aquele público fica, e aí, querido? E aí, se você não entrega nada depois, esse público arruma outra pessoa para consumir. É muito rápido. É igual hoje, você né? fechar uma loja de torta e esperar que você vai abrir a loja de torta de E todo novo mundo e vai vai estar lá fazer pra uma comprar. fila lá na porta. A pessoa que lançar uma loja de torta a um quarteirão de você vai pegar toda a sua clientela. Então gente... E isso mudou muito a forma de você trabalhar, né? Porque antes não era assim. Muito, muito. E ao mesmo tempo entra também numa doença, porque é uma doença, e a gente entra na questão mais profunda de doenças mentais, desse consumo, que é um consumo sem fim, né? Se você reparar, tem gente que acorda no celular e vai dormir no celular. É muito. É um burnout criativo. Você não tá vendo o que tá rolando no seu entorno, né? Então, você vive consumindo aquilo ali, então às vezes faz mal para o artista, mas também faz mal para o público, né? Então, é o meio ovo ou a galinha. Quem é responsável por aquilo ali? É o público que está consumindo demais, ou é o artista que está entregando, sabe? Sim. E aí é um ciclo e tudo pela arte e muito pelo lucro também, né? E aí você entrou numa outra aba muito relevante também, com um dos maiores fenômenos da internet, que foi a Juliette,
né? A Juliette já sai do Big Brother um fenômeno que nem ela sabia, Sim. que ela obviamente... Que marcou a história do programa. Marcou a Aquilo história ali foi do uma programa loucura, e também gente. marcou a história entre uma pandemia que a gente estava vivendo. Tava Sim. todo mundo dentro de casa. E aí ela sai praticamente um produto pronto ao olhar de quem não sabe de estratégia. Mas para você deve ter sido uma estratégia muito diferente. Não só porque ela já era muito relevante, todo mundo sabia quem era ela. Porque aí ela sai com muita solicitação. Como que foi para você ter que também trabalhar esse fenômeno que virou realmente um dos fenômenos de um dia durante 3 meses, né? A construção de imagem dela foi durante 3 meses. Como que foi isso para você? Foi uma experiência muito louca, porque eu nunca tinha trabalhado com ninguém que tivesse participado de um reality show. Ah, ela Então, foi a primeira. Foi a de primeira. reality. E, na verdade, mais louco ainda, porque eu tava trabalhando pra ela, com ela dentro da casa e a gente não se conhecia. Ela não sabia que ela tinha um assessor. Ela veio saber depois que ela saiu Essa é da a minha casa. curiosidade Que de loucura. como é feito isso. E daí, na época, né, a carreira dela era... Eu sou muito parceiro da Roda Moinho, né, que é o escritório da Anitta, vai fazer 11 anos. Então, eles me propuseram cuidar, né, dessa questão de imagem e comunicação, das demandas que surgiriam e para onde a Juliette já gostaria de ir fora da casa, né? O que seria apresentado para ela de possibilidades. Sentou todo mundo numa espécie de comitê e, né, que tinham inclusive pessoas que ainda trabalham com a Juliette, que são pessoas da confiança dela, que são amigos de longa data dela, que se transformaram em sócios e em parceiros. Tinha o escritório da Anitta e tinha o meu escritório. Então, quais são as possibilidades que vamos apresentar a Juliette depois que ela sair do BBB? Isso era o trabalho. O que era feito dentro da casa, ninguém tinha ingerência sobre aquilo ali. Se ela ia xingar alguém, se ela ia... Nada. Então, assim, o que a gente poderia fazer era, e que também era muito novo, era, por exemplo, fazer um comunicado ou uma nota de algo que tivesse acontecido dentro da casa, se posicionando como representantes da Juliette e sobre o olhar e o que ela pensa, o que ela deseja e tudo mais. Não foi necessário, tá? A trajetória dela na casa, né, todo mundo que viu o BBB sabe, acabou sendo um fenômeno. E daí, quando ela saiu, a gente tinha, assim, dentro do contrato, algumas obrigações de entrevistas, de participações dentro dos programas da TV Globo, o que para ela era muito legal, né, para a imagem dela. E depois que isso acaba, a gente começa a criar uma identidade de cantora, né? A Juliette, ela tem um extremo orgulho, né? Sempre teve sobre o histórico dela dentro da casa do BBB. Nunca houve uma demanda do tipo, ex-BBB é uma coisa muito... Não vamos utilizar isso nunca ocorreu. Mas a ideia era, sim, mostrar o fato dela ser uma artista, dela ter um talento de cantar, e o desejo dela de se tornar alguém que faz arte, que é alguém que canta e etc. Então, foi ali que começou essa construção de imagem. E aí, tudo que a gente utiliza, né, de ferramenta de comunicação, esses pilares que eu falei, aí entra, junto disso, o styling, né, que é o que a pessoa veste. Da imagem, a construção da imagem, né, aí todo essa casca, né, a roupa, o cabelo, a maquagem, isso tudo... É uma persona, né, que tem que ser criada. Exatamente. Ainda mais pra ela, que assustador ela sair de dentro de uma casa que ela ficou 3 meses sem ter contato com ninguém, sair já com um maquiador, Sim. com um stylist, Sim. como ela vai falar, como ela vai se vestir, como... E daí existe um alinhamento do discurso, né? Existe esse outfitting, né? Que a gente chama, que eu agora tô igual o Luciano Gimenez, gente. Eu não lembro em português. Cara, o que Fala seria? inglês, não tem problema. Um outfitting, gente. Como que é mesmo? Maquiagem, cabelo, roupa, gente. É o que comunica, né? De imagem. Me dá meu shake. E... Um beijo, Luciana.
E também o discurso, né? O que você fala. Os compromissos que você aceita e os nãos. Né? Tipo, isso não é legal você fazer. Isso é legal você fazer. Vamos fazer isso aqui. Então, tem toda uma... Todo mundo queria ela, né? Todo mundo. O mundo inteiro. Então, queria tem uma ela. análise crítica também, né? Pra fazer aquilo ali. E tem uma coisa que a gente estava falando no início da conversa, que é de relações públicas. Né? Relações públicas, que não é o PR, que PR é assessoria de imprensa, mas relações públicas aqui no Brasil, esse termo, é a forma como você faz o link de uma marca ou de uma pessoa com outra coisa. Vou dar um exemplo. Eu sou uma marca vamos usar minha jaqueta de novo. E daí dentro dessa marca, existe relações públicas que vai fazer com que o Marcelo, que é um artista ou um influenciador, usar essa jaqueta. Então, essa relação entre públicos é relação pública. Então, isso eu tô falando de roupa, mas eu posso falar de maquiagem, eu posso falar de shampoo e eu posso falar de evento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Carol Sampaio, minha amiga maravilhosa, agora realmente beijo, ela é uma das maiores relações públicas do Brasil. Sim. Ou seja, que alia marcas com eventos, com pessoas. Então, saber onde ir, quando ir e com quem ir, diz muito sobre você. Então, relações públicas, ou o que você veste, a marca com que você se associa, e o seu discurso, né, sobre o que você fala, as causas que você defende, isso tudo é relações públicas. Deleta o Twitter. Exatamente. Você precisa de um profissional de relações públicas para criar essa imagem. E geralmente, dentro de relações públicas, né, também está ali flutuando ali nesse universo, nesse sistema, assessoria de imprensa, o marketing, né, esse stylist. Não, e você ainda tem que lidar, além de todos esses profissionais, você tem que lidar com o que é mais conflitante. A gente trabalha nos bastidores, a gente sabe disso. É com o ego das pessoas. E Sim. não só do artista, mas o ego no entorno. Porque aí é o pai, é o responsável, é o maquiador. Tudo. Às vezes que tem mais ego do que a própria pessoa. Você tem Sim. que lidar com essa bandeja de egos que deve ser uma loucura. Cara, amigo, vou te falar uma coisa agora que é muito louco. As pessoas, elas sempre me perguntam isso. Ai, como é que é lidar com o ego? Como é que é lidar com... não só com o ego, mas às vezes as pessoas dão uma surtada, né? Os artistas. Cara, eu nunca dei margem para isso acontecer comigo. Eu já vi acontecendo de diversas formas. Mas eu acho que eu sempre fui tão seguro com relação Você impõe a sua maneira de ver o mercado. Às vezes que eu trabalhei com você, você consegue ser diferente de outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que você. Você não tem o perfil de babar o ovo do artista. Não, e eu acho que nem é por aí, sabe? Eu sou muito de analogias, né? Você vai ao dentista. Eu chego pra você e falo assim, Marcelo, você tem que fazer um canal no dente. Você vai falar assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer no dente, não é um canal, não sei o que, nananã. E então, aí você fala, então... Se ferra aí com esse... Então vai pro espelho e faz você mesmo, sabe? Então assim, é uma troca. A todo momento é uma troca e tem que ser uma troca com respeito, sabe? O que, de fato, nesse mercado, é uma coisa que ou você cria um limite... Logo no início, você fala, olha, é até aqui. Depois daqui, cada um pro seu lado, um grande beijo, sucesso, boa tarde. Eu sempre fui assim. Inclusive, mal visto por isso. Ai, o Paulo é muito grosso. Ai, o Paulo é muito intransigente. O Paulo... Incisivo. E pra mim, eu não tô aqui na vida, né, a passeio, pra agradar ninguém. Eu tô pra fazer meu trabalho. Exato. Né? Então, se eu tiver que fazer um canal no dente de alguém, eu vou chegar e falar, olha, esse caso é um caso de canal, você quer fazer? A pessoa tem a opção de ir embora do meu consultório ou de fazer o canal, concorda? Total. Sim, é igual, sei lá,
Eu ia até te perguntar isso agora. É um artista que faz uma cagada Uhum. e, tipo assim... Resolve aí, né? Tipo, como é que você lida com isso? Já aconteceu disso acontecer e você falar, Várias vezes. amor, Porque gestão de beijo, crise. então eu não tô trabalhando mais com você. Já aconteceu isso? Você limpou, você... Não, nunca aconteceu de um beijo. Um beijo já aconteceu da relação acabar, assim. Nunca briguei com nenhum parceiro, cliente, zero. Não que eu lembre. Deu uma Não que você parada, tenha deixa eu brigado. lembrar do que... Não, eu realmente não. Mas já aconteceu de eu não concordar e falar, beleza, agora vamos ver o que dá pra fazer com isso. Mas assim, não dá pra fazer muita coisa. Imagem, gente, é essa caneca do WoW aqui. Se eu tacar ela no chão, Quebrou. vai quebrar. Se eu Já colar vi, ela já. com Super Adoro que Bonder, ele tem analogia. Eu adoro analogia. se eu colar ela com Super Bonder, vai ficar igual? Não, mas... Vai vazar lembrar. água? Às vezes não. Mas vai ficar rachado, vai ficar feio. rachada, não vai? Vai. Então, a ideia é colocar plástico bolha nela, nunca deixar ela perto daqui pra cair, segurar ela com... Sabe quando você fala pro seu filho assim, segura firme Aham, a caneca? sim. Porque a sua imagem, que é a caneca, é uma só, meu amor. Mas aí se quebrou, Não e aí se brinca. quebrou, e aí... Aí você cola. E Aí aí é você vai... gestão de Aí crise. dependendo da agência, no meu caso, gente, @soubpmcom, vai colar com uma maestria Entendi. maravilhosa. Pra ficar imperceptível. Pra ficar imperceptível. Uma restauração que a Entendi. gente faz. Tá, entendi. Tem gente que vai colar com cagada, vai ficar horrorosa, vai ficar sem essa asa. E vem cá, agora falando assim... Aquele que faz publi de si mesmo. Não, Não, mas mas tem que fazer Mas mesmo. eu ia até... Porque não, eu percebo que os seus clientes, eles estão com você há muito tempo. Graças Isso faz toda a diferença. ao poder superior. Eles Então- poderiam fazer como muitos se prostituem, digamos assim, de Uhum. sair de um, dei certo com esse. Mas às vezes não é sobre a mas pessoa aí é o que você não- profissional que não é bom, né? É o profissional que Se não você tá fica fazendo mudando- a construção exata da sua carreira ou que você deseja, né? Não. Não? Você acha que é sinergia, tem essas coisas também? Eu acho que tem uma coisa do artista... Se dá muita importância que às vezes não tem ele tanto. quer fazer uma coisa do jeito dele. E o profissional vai fazer de um jeito que ele acha que é o correto. Às vezes não dá match. Porque você não tá ali pra fazer todas as vontades do seu artista. Uhum. Né? Por quê, gente? Porque a gente tem uma assinatura. Você não tem uma assinatura? Sim. Você não tem sua assinatura? Né? Então, você fala assim, cara, quando você tá fazendo um trabalho, da mesma forma que o cantor tá cantando, eu tô fazendo o meu trabalho também. Então, assim, a gente tem que chegar num acordo. Às vezes esse acordo não acontece. E às vezes você, né, e tudo bem, cada um vai pro seu lado e etc. Mas até você achar esse casamento, né, é difícil, gente, é complicado. É igual, às vezes, psicólogo, que você vai em 3, porque o primeiro e o segundo você fala, ai, Você não gostou muito. você não gostou muito. Médico, sabe, você Mas vai como que testando. como que é o seu radar, assim? Como que funciona se uma pessoa te procura pra você cuidar dela? Você diz muito não, obviamente. Como é que você consegue dizer isso? Não, como é que funciona? Como é que você tem dedo ali pra entender? Acho que essa pessoa aqui, ela nem é tão... Não tá nem tão bombada, mas eu sei que ela tem potencial. Como que você enxerga isso na pessoa que te procura? Chega com muita expectativa e pouca entrega, por exemplo, sabe? Sim, eu vou juntar as duas. É, porque você fez outra pergunta. É porque era complementar a É sua. complementar. Mas Fofo. Cara, então. Gestão de crise aqui. Agora você vai fazer gestão de crise aqui. Não, tem não. O artista, eu não trabalho só com artistas gigantes, bombados, Sim. etc. Eu trabalho com artistas, Sim. né? E tem muito essa coisa. Hoje você tá bombado, né? Amanhã a gente pode ter que fazer um trabalho, né? E tudo bem também. Eu gosto de desafio. Então eu acho que o que me move de aceitar um cliente, de aceitar uma pessoa nova, é se de fato eu quero fazer aquilo ali. Entendi. Eu digo isso talvez hoje dentro de um momento de privilégio, tá?
Então, eu já dei muito sim, não acreditando muito, e talvez não me identificando muito, e não foi bom, sabe? Uhum. Então, hoje, mas eu aprendi muito. Então, assim, eu não me arrependo. Eu aprendi com tudo. Com a própria crise. Não, exatamente. Não, assim, com o fato de, inclusive, de não dar murro em ponta de faca, de dar bom dia a cavalo, de escolher as minhas batalhas, sabe? Eu dou bom dia pra cavalo. Você dá? Dou. Ele responde? Não responde, mas eu... Você fazia isso quando a gente morava na roça, Marcelo, que não tinha o que fazer, ficava falando com o Marcelo. cavalo. Mas a maioria das pessoas que a gente vê hoje que estão só no celular, estão dentro de uma bolha, eu dou bom dia, a pessoa nem responde. No elevador, por exemplo, ninguém responde mais bom dia. E você vai dar bom dia até quando? Claro. Pega o WhatsApp dessa pessoa e manda uma mensagem, bom dia. Ela do lado do elevador. Manda no Bluetooth, filho. Mas daí, aos poucos, e hoje dentro, né, desse lugar de privilégio, eu consigo escolher com quem eu quero trabalhar. E essa escolha passa por esse desafio, sabe? Não importa o tamanho do artista. Eu olho e falo assim, putz, caramba, eu quero uma pessoa dessa na agência, eu acho que vai acrescentar isso, eu nunca fiz isso. É um desafio novo, né? É um desafio novo, eu acredito, eu quero participar, porque eu sou movido à vontade, gente. Eu não consigo entrar num automático, não sou eu. Tanto é que eu falo que eu vou me aposentar cedo porque eu não quero ficar na morosidade do automático, tô fazendo isso porque eu tenho que pagar um boleto. Eu não quero. Então eu economizo, eu tenho uma planilha da aposentadoria. Sério? Poucas pessoas têm isso. Como que é essa planilha? É uma planilha que diz exatamente quando eu vou me aposentar. Quanto eu preciso guardar para eu me aposentar. Mas você quer se aposentar no Brasil? No Brasil. Não, você fala o quê? O INSS que você fala? Não, tô falando na hora que você fala assim, eu não quero mais trabalhar, vou embora pra Itália, vou embora pros Estados Unidos. Eu vou... Cara, não Itália. sei, eu já cuspi tanto pra cima que o cuspe já caiu na minha cabeça várias vezes. Então, assim, eu tenho algumas certezas pra onde eu não vou, mas tudo é possível, assim. Eu tenho 2 filhos e um marido que ainda não podem sair do Brasil. Então, o meu trabalho, eu conseguiria fazer boa parte dele fora do país. Esporadicamente vir ao Brasil e etc, né? A agência corre muito... A gente tá falando muito de mim, mas eu trabalho com uma equipe, assim, maravilhosa, de gênios. Realmente, são pequenos gênios que trabalham ali com uma mentalidade incrível, com bom senso, igual você citou, né? Porque boa parte desse trabalho é bom senso. E sem equipe, esquece, sabe? Eu estaria ali com 2, 3 clientes. Então, a agência, ela é robusta para atender com qualidade essas pessoas. Então, eu poderia, sim, me distanciar, mas hoje a minha vida não me permite isso. Então, a planilha da aposentadoria, que eu brinco, que não é uma brincadeira, é verdade mesmo, o quanto eu preciso de economia, ou seja, o quanto esse mês eu não posso gastar tanto para que esse valor vá para um investimento, porque a gente não pode depender da aposentadoria, né, do que a gente contribui aqui no Brasil. Por isso que é diferente de você querer aposentar aqui ou na Europa, entende? Eu Minha entendo. pergunta foi meio baseada nessa planilha. Eu quero saber qual é essa planilha. É em euro? Em real, entendi. Ela é em real. Mas, dependendo de como eu posso vir a morar num sítio igual vocês moraram, na roça, Conversando com os cavalos. Conversando com os cavalos no interior da Itália, dá. Legal. Morar na Itália, conversar com os cavalos na Itália. Vou gostar, essa planilha. Me manda essa planilha, sei, inclusive. Super. Mas eu quero essa planilha, quero usar essa planilha, uma planilha Daqui a pouco também. você vai ter que vender para as pessoas essa planilha, de tanto que a gente tá falando dessa planilha. Gente, em off, eu não faço essa planilha sozinho, até porque eu sou uma besta em matemática. Mas eu tenho um financeiro, que é uma startup. Que irado. Que eu descobri. E eles fazem um financeiro tanto
o meu financeiro quanto da BPM-Com. PJ e CPF. Irado, eu quero. Não é um serviço muito caro Irado. pelo que eles entregam, pela mas não entrega. vão aumentar, pelo amor de Deus. Até porque eu tenho uma planilha de aposentadoria. Mas Saúde é financeira, que né? é de uma saúde financeira maravilhosa. Que irado isso. Vai te dando uma paz, vai falando assim, poxa, o meu trabalho tá valendo a pena porque eu tô retirando tanto mensalmente quando eu posso e não tô gastando aleatoriamente, Sim, sabe? sensacional. Eu ia até te perguntar isso, como que você lida com a sua imagem, né? Uhum. A sua imagem também. Você cuida da sua imagem para as pessoas, para quem tá te vendo de uma certa forma? Porque de uma certa forma você se tornou uma pessoa pública, Uhum. né? Hoje as pessoas conseguem ligar o seu rosto Exatamente, à sua empresa. A BPM-Com exatamente. hoje ela é a sua cara. E aí você Sim. tem 2 filhos, Aham. você é casado, Uhum. você cuida da sua imagem também, ou aquela história de, como que é, de ferreiro, Casa de eu sempre esqueço. Ferreiro Espeto de Pau. Cara, eu acho que cuidar da minha imagem, ela flui, Uhum. sabe? Então, Você não pensa eu muito. não penso muito, assim. Eu sou uma pessoa de causas, né? Então, eu sou muito ligado à causa LGBT, por ser LGBT. Eu sou muito ligado às causas ambientais, por ser cidadão do mundo e brasileiro, né? Então, vamos todos, Por favor. por favor. Por favor. Então, gosto muito de política, então falo muito sobre isso e dou as minhas posições A gente vai entrar nessa aba das diretas e indiretas do Instagram, do que eu meu adoro. Instagram. Gosto muito de pensar, sou uma pessoa muito ligada à filosofia, então eu não... Às vezes eu me arrependo um pouco, sabe? De ser muito transparente, Uhum. de ser muito... Às vezes eu poderia me resguardar um pouco mais, mas não é nenhum absurdo. Os meus filhos, por exemplo, eu peço, às vezes eles falam, não quero. Eu falo, tudo bem, então. Meu filho tem uma foto no Instagram, ele tem Instagram, é fechado, óbvio. Mas essa geração também tem outras redes, assim. Sim, é outro rolê. Mas eu gosto muito do que eu visto, eu acho que eu me comunico muito com a minha roupa, não sou muito consumista, mas eu gosto de peças que sejam marcantes, Sejam atemporal. atemporais, mas é isso, assim, gosto muito de mudar o cabelo, né? Vocês já me viram de vários cabelos, sou meio... Mas de discurso, eu acho que o meu discurso é bem linear, assim, né? As pessoas, igual você, né? Vocês me conhecem há muito tempo, vocês falam, não, isso eu sei que o Paulo falou, não falou, Sim. sabe? Então tem muita fake news voltado com o meu nome, tipo, e o assessor do fulano de tal, da ciclana de tal, disse que ela tá grávida. Aí você olha e fala assim, não, Paulo não falou isso. Não desse jeito. Sim. Sabe? Então você Aí percebe... você tem que fazer uma construção da sua autoimagem também, né? Inconscientemente. Você tem que saber como você vai se posicionar, porque as pessoas já esperam também um posicionamento seu através de outra pessoa. E aí você tem que, na verdade, fazer essa construção. É isso que você está falando. Que a gente, quando a gente vê alguma notícia de algum cliente que saiu, a gente sabe que não foi você que falou. Sim. Justamente pela forma que foi falada. Sim. Então é uma construção da sua imagem também. Pro que as pessoas esperam de você, mesmo sem ficar o tempo inteiro vendo o seu rosto ou o seu nome. Sim. E daí tem um relacionamento, eu acho que com os fãs, existe muita gente que curte o trabalho. Você tem que lidar com uma fanbase eufórica, babado. enlouquecida e cheio de atitude. Isso já me aborreceu muito, assim, sério, de chegar e falar assim, cara, eu já tranquei os comentários do Instagram, eu já fechei o meu Instagram, já vivi terapia, já vivi momentos... vários momentos eu já uma vivi loucura. com relação a gente lida isso. também com alguns de... muito Então, louco. já, por exemplo, recebi ameaças e aí... Caraca. Aí foi parar aqui na delegacia da Barra da Tijuca. Ameaças. Seu auge. É o auge, isso Sim. é o auge. Mas sempre contei com o apoio dos meus clientes. Eu não vou citar, obviamente, quem foi, mas a pessoa me ajudou, inclusive, a abrir o boletim de ocorrência. Sim, me deu todo o apoio, até a gente descobrir quem era. Então,
E descobriu, deu tudo certo? Deu tudo certo, descobriu, não era daqui do Rio, era uma pessoa que tinha realmente dificuldades e problemas mentais, mas, obviamente, a polícia chegou até o endereço. Então é ruim porque isso acaba sendo uma justificativa para um crime, né? As pessoas hoje, inclusive, como justificativa, as pessoas estão justificando a loucura com uma insanidade mental ou alguma coisa. E isso é muito perigoso. Mesmo sendo uma pessoa com uma limitação mental, digamos, ela estava cometendo um crime. Lógico, Sim, de ameaça, loucura, claro. Mas perguntaram se eu gostaria de levar aquilo adiante, mas aí como a família foi muito bacana e reconheceu que aquela pessoa tinha acesso à internet e estava fazendo aquilo ali, sem o conhecimento da família, acabou que a história morreu ali. Mas acaba que o nosso trabalho, as pessoas e os fãs, às vezes por não entender como as coisas funcionam por trás, atribuem muita responsabilidade para o profissional de comunicação. Então, por que você deixou fazer isso? Por que você está fazendo isso? Isso é coisa sua. Tá vendo com quem que fulano e ciclano está se juntando? Olha o que fulano está se transformando numa pessoa assim, com a arte assado. É muita gente falando. E é muita coisa, né? doença, gente. Muita gente dodói mesmo. Sim. Assim, Muita real. Assim, inclusive, você, pai, mãe, responsável, que esteja ouvindo esse podcast, dá uma olhada no WhatsApp, nas redes sociais do seu filho, da sua filha, da pessoa com que você cuida, porque podem estar praticando um crime ali. Exatamente. E fazendo coisas absurdas, né? LGBTfobia, ameaças, racismo. Não, e a pessoa também fica ficcionada, às vezes, também numa celebridade, em alguém na internet, e acaba fazendo loucura por causa disso também, né? E isso eu acho que é uma coisa que não vai mudar. Isso a Eu internet deu poder, mas a gente assistiu recentemente o Guarda Costa com a Whitney Houston, tinha isso muito claro, que a gente falava assim, nossa, que engraçado, ele corta a letra, e aí bota a letra pra não ser identificado. Hoje em dia é a mesma coisa, cria um perfil falso e faz um... Só que numa escala muito maior, Sim. porque você tem acesso a pessoa muito fácil ali, você cria um perfil falso, e infelizmente no nosso Brasil ainda não tem essa regulamentação, que lá fora ainda existe, né? De você cometer crimes digitais e realmente ser achado muito fácil. E você poderia ser achado muito mais fácil como você comete o crime. Amigo, aqui no Brasil existe o que, na verdade, em poucos países tem, que é uma delegacia só para crimes virtuais. Então, existe a investigação, é muito fácil se chegar ao autor, muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Só que aí entra onde você falou. Existe uma falta de regulamentação mais rígida com relação àquilo ali, né? Então, a pessoa faz, mas a punição não é tão grande quanto a gente gostaria que fosse, sabe? E tem países muito piores, né? A gente vê aí que os Estados Unidos praticamente anistiou tudo que se faz na internet. Hoje você pode terra de ninguém. Emitir a sua opinião, não importa se você... Virou terra de ninguém. Virou terra de ninguém. É isso. E eles gostariam que isso fosse replicado para o planeta inteiro, só que aqui no Brasil a gente realmente tem uma restrição muito grande, né, com relação ao que vai ser feito na internet. Aí o problema é que a restrição existe, mas ninguém cumpre porque acaba que é sempre meio absolvido todo mundo e aí fica elas por elas. Exatamente. E também tem todo um interesse político por trás, né? Sim, sim. Mas foi isso. A gente vai ter que... Vamos fazer a dinâmica final. Dá tempo. Eu adoro dinâmica. Faz a dinâmica. Eu falo, você faz a introdução da dinâmica e eu faço aqui rápido. A hora ali, eu olhei e falei 65 minutos. 60 minutos nosso podcast. Seguinte... A dinâmica é situações reais ou inspiradas em bastidores. E aí eu vou te falar algumas coisas, alguns tópicos, aí você vai me dizer se você me contratou para isso ou se isso é parte do job. Eu acho que eu entendi. A hora que ele der a primeira, você vai entender. Cliente posta textão polêmico às 3 da manhã e te marca. Me marca? Aí o que eu tenho que responder? Ou você me contratou para isso, ou sim, isso é parte do job.
você me contratou pra isso. Pra eu fazer isso, é isso? Tipo, como se você fosse me uma pergunta, contratou você me pra contratou pra isso? É como se fosse uma negativa. Você me contratou pra isso, Pra pra fazer isso? um post 3. Pra isso. Não, você não pode fazer isso. Você me contratou pra isso. Cantora cancela o clipe porque não estava com a pele boa. Faz parte do job. Faz parte do job. Influencer quer lançar música sem nunca ter feito aula. Você me contratou pra isso. A artista quer 1 milhão de views orgânicos em 24 horas sem investir nada. Não existe, amor. Não é nem existe, parte do amor. job. Não existe, amor. Não. Não Não é- existe. não existe. Nem existe isso. Cliente ignora briefing e faz tudo diferente, depois diz que tudo da estratégia falhou. Nossa, é muito comum. Você É me contratou comum? pra isso. É muito comum. Pai de Essa eu acho que artista é pior. liga pra reclamar que ele não está no Fantástico. Nossa, realmente... Gente, é maravilhoso. Você me contratou pra isso? Ele ficou na dúvida agora. Tipo, o que era mesmo pra falar negativa, qual é mesmo? Porque não faz parte, não. A gente amou, né, Marcelo? Eu Se também. deixasse aqui, ó, tem várias Vamos, coisas que a gente tinha pra Quero falar. parte 2, parte 3. Eu acho que fizemos 30% só disso aqui. 30% do que tava aqui ia dar Porque 3 horas de A conversa. gente foi indo pra abas e a gente vai sendo levado pelas abas. É. Eu acho que a gente tem que fazer uma live no Instagram. Tem que Vamos fazer fazer uma uma live, live. porque a gente vai Tem ficar que fazer 3 uma horas live. falando Aí a live disso. é bom. Live é perigoso. Eu não tenho muita coragem, eu acho. Live é perigosíssimo. Perigosíssimo. Não, se esse deixar. podcast estivesse ao vivo... Não, óbvio, a gente é super ponderado no que a gente fala e a gente falou de assuntos que realmente a gente tinha interesse de saber. Entretenimento é um lugar onde a gente ama muito, mas que a gente escolheu justamente você pela sua expertise, pela sua educação e pela sua clareza, que eu acho que é o que te faz um profissional muito bom hoje. Então a gente Obrigado. queria trocar com você justamente por isso, pela admiração que a gente tem, não só de hoje, de outros anos. E antes de terminar, a gente sempre tem a dinâmica final aqui, a gente é cheio de dinâmica. Pra Cápsula. aquela câmera ali, a gente Ah. já teve várias dinâmicas, mas com você a gente quer fazer diferente. Tá. Pra aquela câmera ali, se você pudesse deixar uma verdade sobre o mercado que ninguém gosta de ouvir, qual seria? Ai, que difícil. Difícil. A frase que eu costumo dizer é: quanto mais você corre atrás do sucesso, mais ele corre de você. Olha, Tá aí, ó. Tá aí. verdades ditas aqui no Wallcast. Obrigado mais Não, uma vez. Eu vou levar ele pra cá Vai fazer, do tempo, tá pra bom. finalizar, Cápsula do óbvio. tempo. E eu também quero falar uma coisa antes da gente terminar. Tá bom. A gente sempre... Óbvio, a gente fala de presente, mas a gente também fala de futuro e fala com o futuro antes mesmo dele chegar. Você vai olhar pra essa mesma câmera que você falou pras pessoas, você vai deixar um recado pros seus 2 filhos daqui 10 anos ou algum momento que eles vão ver Porra, isso. filho é uma coisa que mexe muito. Essa é a parte que eu gosto, por isso que não tinha como não ser. Daqui a 10 anos... Ai, peraí. Daqui a 10 anos, Antônio vai estar com 24... 23, Maria Filipa com 19. Filha, filho, hoje é 2025, então daqui a 10 anos, em 2035, eu espero que vocês estejam me dando muito orgulho com o caráter de vocês, com a educação, a diferença que vocês fazem para o mundo e sendo pessoas felizes, livres e bondosas. Que lindo. Segura Agora pra você não, pode falar segura o que pra não você queria emocionar. falar. Cara, então, eu queria dizer o seguinte, pra mim eu tô muito feliz de ter vindo aqui. Vocês dois são pessoas assim que eu admiro muito, né? A gente já trabalha há muito tempo juntos, junto. Então, o trabalho que vocês fazem ainda hoje é um trabalho de destaque, né, aqui no Brasil. É um trabalho muito difícil. Antes da gente começar, a gente estava falando sobre o mercado editorial. Vocês vêm se reinventando, né? Isso é muito, muito bacana de ver, né? Vocês, dentro do que vocês fazem, o talento que vocês têm.
Então, trocar essa ideia com vocês também foi muito importante para mim, assim. Eu tenho ótimas recordações Ai, nossas bom. trabalhando junto. a gente também. E eu acho que a gente ainda vai fazer muita coisa legal por aí. Vamos, Amém. vamos. Obrigado mais uma vez. Agora virou contra a gente, né? Porque foi a primeira vez que virou contra a gente. Obrigado Obrigado. mesmo, obrigado. Foi demais. Amém. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, é muito importante. E conta o que você achou dessa conversa. Você sabia que o universo, esse universo de mídia, de celebridade, de fama, enfim, de influencer, de entretenimento, era isso tudo? Comenta aqui que a gente quer saber. Até o próximo episódio. Um beijo. Beijo.